Gente, quem vem chegando comigo para mais uma aulinha de língua portuguesa, eu queria falar que eu estou gravando este vídeo no sábado. Hoje vai ter Brasil e França. Aí você diz assim, não a Sofia França, Sofia França. Não, Brasil e França, né, pelo vôlei masculino. E eu te dizer, gente, pelo amor de Deus, esses jogos acabam com o coração da gente. A gente fica só o pó da cachorra. Eu assisti aquele Brasil e Estados Unidos e o coração veio na boca. O Brasil vai perder. O Brasil ganhou 3-1. Mas, enfim. Oi, gente, né? Estamos aí na nossa segunda aula. Ai, que voz foi essa de véia? Estamos aí na nossa segunda aula para do retorno, né, das aulas. A nossa aula agora é de revisão. Revisando o Irrevisável 2. O velho tá fazendo aí só um, o Clóvis, né? Ele tá fazendo apenas um, mas na verdade é para ser 2. Revisando o Irrevisável 2, tá? Não vamos com muitos abacates, né? Vamos para depois, vamos deixar os abacates para outra hora. Vamos lembrar aí, começando a nossa aulinha com morfossintaxe. Morfossintaxe. Gostou? Efeito ao vivaço que eu faço. Ó, morfossintaxe é a parte da gramática da língua portuguesa que ocupa da análise da estrutura e da formação e as categoriza em 10 classes. O detalhe, gente, é que eu tenho que salientar, galera, que essa parte que faz isso aqui, né, a parte da gramática que se ocupa por parte da análise das palavras, é a morfologia, tá? A sintaxe, ela já é outra coisa. E elas duas juntas são outra coisa, tá? Então, a morfologia é o que a gente estudou até o até meados do primeiro semestre, tá? Então, a morfologia é quando a gente analisa palavra por palavra, tá? A gente vai olhar o que cada palavra é, né? Elas não são parte. Quando a gente faz essa análise, né, a análise morfológica, a gente não está analisando a oração por completo. A gente está analisando cada palavra, tá? Então, você pode observar que esse a é um artigo, essa aula é um substantivo, foi é verbo, muito é advérbio e divertida é adjetivo, tá? Então, você consegue observar aí que a gente não está analisando daquele jeito que vocês se acostumaram agora, tá? Que é pegar todo o contexto e analisar, tá? Você começa a olhar coisa por coisa. Gente, impressão minha. Eu ia dizer que parece o Thanos, mas não parece não. Eu tô ficando doido. Mas enfim, é a vida, né? A gente vai ficando velho, é isso aí. Deixa eu apagar isso aqui, né? E isso é coisa boa. Isso é coisa de final de semana. Gente, hoje eu vou assistir esse jogo do Brasil. Pelo amor de Deus. Ter raiva. Vamos lá. Então deu para entender que a morfologia é a parte que vai analisar palavra por palavra, tá? E a tal da sintaxe é a parte da gramática que estuda a função e a relação entre as orações, né? Enquanto morfologia se ocupa da análise individual de cada palavra. A sintaxe se ocupa detalhadamente do papel de cada elemento no enunciado. Então a gente vai trabalhar com o quê? Com todo o conjunto, tá? A gente vai trabalhar com tudo isso aqui, tá? Enquanto na análise morfológica você tem esta análise palavra por palavra, na sintática a gente tem, primeiro a gente acha o verbo, né? Sujeito, a aula, né? E aí é sujeito simples, tá? A aula foi o que? Divertida, né? Essas coisas que você já tem enjoado aí, depois a gente dá uma olhada, tá? E aí, manda aquele exemplo do garoto, maroto, né? O maroto. Ó, Jamie gosta de batata frita, vocês lembram deste exemplo, né? Então o verbo é gosta,
O sujeito é simples ou composto? Gêmeo é simples, tá? Sujeito simples. Predicado. Gêmeo gosta de batata frita, tá? Vou marcar aqui sujeito simples. O verbo é intransitivo, transitivo direto, indireto, direto e indireto, né? O verbo é transitivo direto. A gente tem que marcar. Você lembra, né? Como é que faz? Verbo transitivo indireto. Por que é verbo transitivo indireto? Porque tem preposição, né? Quem gosta, gosta de alguma coisa, tá? Então, tem preposição, tá? O objeto é direto ou indireto? Se tem preposição, automaticamente isso aqui é objeto indireto, tá? O núcleo, né, do sujeito é gemini, núcleo do sujeito, e do objeto é batata, núcleo do objeto, tá? Como vocês lembram que a gente já viu, né, o núcleo é a palavra mais importante. Se eu tivesse colocado aqui a Jamie gosta de batata frita, aqui Jamie continuaria sendo a nossa palavra mais importante. Se eu tirasse esse batata aqui, Jamie gosta de frita, ia fazer sentido? Não, né? Agora se eu tiro frita e deixo batata, Jamie gosta de batata, faz sentido, certo? Então a gente consegue entender, tá? Então os núcleos são as palavras mais importantes, são os substantivos, tá? Aí a gente vai vir para uma coisa que vocês já estão enjoadinhos de saber, mas eu sempre tenho que falar, refalar, porque sempre tem alguém que não lembra, tá? Frase, a diferença entre frase, oração e período. Gente, eu vou dar só uma pausinha rapidinha, mas já volto. Oi, gente, voltei. Então, temos aí, ó, a diferença entre frase, oração e período. E rapidinho, né? Frase é uma sentença que tem sentido completo, podendo ou não ter verbo, tá? Então, se eu tenho um sentido completo, eu tenho uma frase. Tendo verbo ou não. O importante é ter sentido completo, tá? A oração, o que é? O enunciado que se organiza em torno de um verbo de opção verbal. Podendo ou não ter sentido completo. Então, já a diferença da frase para a oração, né, é que a frase ela tem sentido completo. A oração, basta ter um verbo, tá? Aquela sentença ali, ela pode ter ou não sentido completo. O que importa é ter um verbo, certo? O importante é ter um verbo. E o período é o conjunto de orações, tá? A gente pode ter uma oração, um período simples ou período composto com duas orações, tá? Facinho, facinho de lembrar. Meu Deus! Ó, sujeito e predicado, entrando aí na sintaxe, tá? O sujeito é quem pratica a ação, né? Aquele ou aquilo de quem se fala. O predicado é informação dada sobre o sujeito, tá? Então o sujeito é aquele que a gente está habituado, né? Quem fez, é a estrela da nossa oração, tá? Aí o sujeito pode ser simples, quando ele só tem um núcleo, tá? E o sujeito composto é que ele tem tem dois ou mais núcleos, tá? Tipo, João e Antônio caíram na abacateira. Entendeu? Coisa assim. Predicado verbal e nominal, tá? Predicado é tudo aquilo que se refere ao sujeito, né? Os meninos gostam de falar que é o resto, mas não é o resto, pelo amor de Deus. Predicado verbal é aquele que é todo baseado em um verbo nocional. Tio Igor, o que é um verbo nocional? Mesmo que eu não lembro, verbo nocional é aquele verbo de ação, tá? É um verbo que demonstra ação. Então, sempre que eu tiver um verbo demonstrando ação, eu tenho um predicado verbal. Já um predicado nominal é aquele que eu vou ter um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, tá? Então, o predicativo do sujeito é a característica dada ao sujeito, tá? E é ligado por um verbo de ligação, tá?
Então, o verbo de ligação é aquele que não apresenta uma ação, tá? A plateia, qual é a característica? Jovem, tá? Então, o verbo liga o sujeito à característica, tá? Preposição. Preposição é a palavra responsável por ligar as palavras, tá? Então, não esqueçam disso e vocês ainda vão rever este quadro, porque quando a gente chegar em verbo transitivo, intransitivo, né, que está perto, vocês vão ter que lembrar o que é preposição, tá? Então, a palavra responsável é ligar palavras, tá? Então, é a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás, tá? Não esqueçam, essas são as preposições essenciais, tá bom? Então essas são as preposições essenciais. Todas essas são as preposições essenciais, tá? Rodando, girando, girando. Preposições essenciais. A gente vai ter um exemplo aí, ó. Os prisioneiros eram colocados em fila, tá? A praça foi enfeitada para a festa, tá? Liga enfeitada, termo festa, ou liga colocados em fila, tá bom? E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Esta foi a nossa aulinha de revisão. Semana que vem a gente já tem primeiro conteúdinho para todos vocês. E é isso. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.